Oi pessoas, tudo bem? Vou fazer um exercício aqui, eu vou ser sincero com vocês. O exercício de trigonometria, ele é chatinho, viu? Ele é chatinho, ele dá trabalho. Mas a relação trigonométrica que ele gostaria que usasse aqui, ele dá. Isso poupa um pouco de trabalho pra gente. Então o exercício, prepare-se que ele pode ser meio demorado. Vai depender também da clareza do professor, mas ele é demorado mesmo. Vamos dar uma olhada aqui. Em um retângulo, a base é o triplo da altura e x é o menor ângulo formado por suas diagonais. O valor de seno de x mais cosseno de x é... Observação, é dada a fórmula seno de 2θ é igual a 2 vezes seno de θ cosseno de θ. Tá. Eu deixei aqui na lousa, ó. Tá aqui o desenho, vocês estão vendo antes de eu chegar. Eu chamei de x desse lado, eu vou usar o outro, tá? Por que eu chamei de x desse lado? Então aqui, ó, a base é o triplo da altura, aqui está o que ele quer, aqui está a fórmula que ele deu. Por que eu usei esse lado? Porque ele está falando em seno de 2θ. Então quer ver o que eu vou fazer? Eu vou construir um triângulo retângulo aqui, porque o que eu sei trabalhar é triângulo retângulo. Né? O que eu sei, seno, cosseno, essas coisas, então triângulo retângulo. Então eu vou construir um triângulo retângulo. Aonde? Aqui, ó. Então eu vou pegar bem no meio aqui, ó. E vou chamar de θ esse ângulo aqui, tá? Eu vou chamar de θ esse ângulo aqui. Por quê? Porque daí 2θ é x. Então, essa fórmula aqui, ó, essa fórmula aqui, eu vou mudar agora, tá? Então, ó, o x não vale 2θ? Então, onde está escrito 2θ aqui, ó, eu vou mudar e vou colocar aqui x. Tá? Pronto, x. Mas, agora vamos ver então. A gente vai precisar do seno e do cosseno de θ. Seno é cateto oposto sobre hipotenusa. Cosseno é adjacente sobre hipotenusa. Então vamos achar quem é o cateto oposto e o cateto adjacente. Como aqui dividiu exatamente no meio, este lado, que é o cateto oposto, está aqui, ó. Fazer devagar, tá, gente? Esse lado aqui, se aqui eu chamei de A, né? Essa altura eu chamei de A, aqui é A sobre 2. Tá? E este lado, que é o cateto adjacente, se eu chamei aqui, ó, de 3A, esse lado aqui é 3A sobre 2. Tá? Então aqui é A sobre 2, aqui é 3A sobre 2. A hipotenusa eu vou chamar de H maiúsculo, tá? Para você não confundir com a altura, que é H minúsculo. A hipotenusa eu vou chamar de H maiúsculo. Tá? Bom, só que eu vou precisar do valor de H. Por quê? Porque eu vou escrever aqui para você, ó, o seno, vou escrever aqui depois eu apago, ó. O seno de θ vai ser o cateto oposto sobre a hipotenusa. Tudo bem? Legal? E o cosseno vai ser o cateto adjacente (3A sobre 2) sobre a hipotenusa. Então, de qualquer maneira, eu vou ter que calcular essa hipotenusa, né? Mas como é que eu calculo? Pitágoras, piti, urra. Então vem aqui, ó. Se isso aqui é um triângulo retângulo e é, ó, significa que a altura, a hipotenusa ao quadrado, vai ser igual ao lado médio ao quadrado, mais o lado pequeno ao quadrado. Tá certo? Isso aqui é Pitágoras.
Bom, então vamos lá. Então h ao quadrado, 3 ao quadrado, 9, então vai dar 9a ao quadrado, 2 ao quadrado, 4. Mais a ao quadrado sobre 4. 9a ao quadrado mais a ao quadrado é 10a ao quadrado. Sobre 4. Dá para simplificar. Então, h ao quadrado, estou de costas falando, eu sei, mas eu estou escrevendo, né? Tem jeito. Vai dar 5 sobre 2a ao quadrado. Achei a hipotenusa. Como é que eu achei a hipotenusa? Vou tirar a raiz desse lado, vai dar h. Vou tirar a raiz de a ao quadrado, vai dar a. E vou tirar a raiz de 5 sobre 2. Tá bom? Então achei quanto vale isso aqui. Então esse cara vale a raiz de 5 sobre 2. Legal? Então agora eu vou achar o seno e o cosseno. Então vamos lá. O seno. Escrever mais aqui para cima. Então quanto é o seno de θ? O seno de θ é o cateto oposto, ó, fiz aqui, ó. É o cateto oposto sobre a hipotenusa. Então, ó, é a sobre 2 sobre a hipotenusa, que é a raiz de 5 sobre 2. Legal? E o cosseno? É o cateto adjacente, 3a sobre 2, dividido para a hipotenusa. Tudo bem? Como é que eu faço essa conta? É uma divisão de frações, não é? Como é que eu divido fração? Eu vou fazer aqui, depois eu apago. Eu divido assim, ó. A sobre 2 dividido por a raiz de 5 sobre 2 é igual, mantém o primeiro e multiplica pelo inverso do segundo. Não é isso? Então, mantém o primeiro e multiplica pelo inverso do segundo. Vai cortar aqui e aqui. Não é isso? Então, o seno, se eu não tiver errado, então é a sobre 2 está aqui. Multiplica pelo inverso do segundo. Então o seno vai ser meio raiz de 2 sobre 5. O que muda agora é que aparece para o cosseno um 3 aqui. Portanto, aparece um 3 aqui. Então o cosseno 3 meios, raiz de 2 sobre 5. Então, por enquanto, o que eu fiz? Ó, para não, né, coisas básicas. Tá, parece complicado, mas coisas básicas. Eu usei Pitágoras para achar a hipotenusa. Tá? Então, aqui é a sobre 2, aqui é 3a sobre 2. Então, recapitulando, o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. 3 ao quadrado, 9. A ao quadrado, A ao quadrado. 2 ao quadrado, 4. A ao quadrado, A ao quadrado. 2 ao quadrado, 4. 9A ao quadrado mais A ao quadrado, 10 ao quadrado sobre 4. Posso simplificar por 2 e por 2, dá 5 sobre 2. Tiro a raiz desse lado, dá H. Tiro a raiz desse lado, raiz de A ao quadrado é A, raiz de 5 sobre 2. O que é um seno? Está aqui o ângulo. É cateto oposto sobre a hipotenusa. Então, cateto oposto é a sobre 2. E a hipotenusa, a raiz de 5 sobre 2. Isso aqui é uma divisão de frações. Então, o que eu faço? Mantenho a primeira e multiplico pelo inverso da segunda. Ó. Mantenho a primeira, então, estou dividindo isso aqui. Mantenho a primeira, inverto
o A e inverto isso aqui. Corto o A com A, vai dar meio raiz de 2 sobre 5. O cosseno, a diferença é que aparece o 3. Então, 3 meios raiz de 2 sobre 5. Então, até agora, sossegado, né? Tá. Eu quero saber o seno de x mais cosseno de x. Tá chegando lá, tá chegando lá. Como é que eu acho o seno de x? É 2 vezes seno de θ, cosseno de θ. Então, vamos fazer. Então, o seno de x... Vou colocar aqui mais para a esquerda, acho que dá. Então, o seno de x vai ser 2 vezes o seno de θ, meio raiz de 2 sobre 5. Meio raiz de 2 sobre 5. Vezes o cosseno, 3 meios raiz de 2 sobre 5. 3 meios raiz de 2 sobre 5. Deixa eu ver se está no campo da lousa, você está vendo. Tá, você está vendo. Então, ó, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou cortar esse 2 com esse 2. Então, o seno de x vai ser igual a 3 meios. Agora, olha, raiz de 2 vezes raiz de 2 dá 2. Raiz de 5 vezes raiz de 5 dá 5. Corta, corta. O seno é 3/5. Opa! Vou colocar até em vermelho. Por quê? Se você não quiser ter trabalho, o seno não é o cateto oposto sobre a hipotenusa? Sim. O que significa, se eu pegar um triângulo assim, cateto oposto é 3. Hipotenusa é 5. Quanto é esse? 4. Então, se o seno é 3/5, o cosseno é 4/5. Se você não quiser ter trabalho. Ah, absurdo, mas eu não ia lembrar isso. Tá bom. Jesus, o que eu faço? Onde é que eu apago aqui? Vamos continuar aqui. Se você não sabe isso, ou não percebeu isso, você pode ter feito a conta também. 3 por 5 é 0,6. E também, quem já fez muito exercício de trigonometria sabe que se o seno é 0,6, cosseno é 0,8. Se o seno é 0,8, cosseno é 0,6. Mas eu não sei. Aí você vai ter que lançar a mão de uma outra fórmula que você tem que saber. Seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x é igual a 1. Tá? Essa aqui tem que saber. Quanto é o seno? 0,6. Então, 0,6 ao quadrado mais cosseno ao quadrado de x é igual a 1. Então, o cosseno ao quadrado de x vai ser 1 menos 0,36. Então, o cosseno ao quadrado de x é 0,64. Qual é o número que é a raiz de 64? Que eu vou tirar a raiz aqui. Ah, professor, 8 vezes 8 é 64. Então, se a raiz de 64 é 8, o cosseno de x é 0,8. Olha, coube tudo na lousa. O que eu queria lá no exercício? Eu queria seno de x mais cosseno de x. Legal. Quanto é o seno de x? É 0,6. Quanto é o cosseno de x? É 0,8. 0,6 mais 0,8 vai dar 1,4. Acabou o exercício. Tirar isso aqui, parece um menos. Tá? Como eu falei, trabalhoso, hein? Trabalhoso. Vou deixar um pouco aqui na lousa e vou lá para o slide. Já coloco aí no slide. Dá uma olhada aí. Tudo bem? Então vamos para o slide. Deu 1,4, né? 1,4, alternativa B. Galera, gostou do vídeo? Que bacana!
Então clica aí, né? Dá uma curtida, faz um comentário se você puder e inscreva-se no nosso canal do YouTube. E deixa lá no sininho, ao clicar, você recebe as mensagens também de notificação. Visite nosso site e conheça nossos cursos preparatórios para concursos públicos. Muito obrigado!